Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja bem-vindo, querido aluno, querido professor, querido internauta, para mais um estudo da nossa lição bíblica. Nós estamos estudando o grande tema, o verdadeiro pentecostalismo. A lição que foi escrita pelo pastor Ezequiel Soares, pastor, teólogo, professor da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar a quinta lição, que traz o tema O fruto do Espírito, o eu crucificado. Esse é um tema muito importante, pois quanto mais estudarmos sobre esta temática, mais seremos enriquecidos. O objetivo geral da nossa lição será demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. E os objetivos específicos, que são 3. Primeiro, conceituar o fruto do Espírito. Então vamos buscar aqui a resposta. O que é o fruto do Espírito? Segundo objetivo, distinguir e relacionar fruto do Espírito e dons espirituais. Nesse capítulo 2, nós vamos estudar o que diferencia os dons do fruto do Espírito. E terceiro, conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Então, nós vamos estudar este terceiro capítulo para aprendermos sobre essa dimensão da contrariedade, da oposição da carne contra o Espírito. Então, fruto do Espírito e o eu crucificado. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, ele diz dessa maneira, capítulo 6, na carta aos Gálatas, versículo, deixa-me ver aqui, versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então ele mostra que ele está crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para ele. Ambos estão presos na cruz, o que significa que o eu, a vontade dele está crucificada com Cristo. Então ele não faz mais a sua vontade. Então, fruto do Espírito, o eu crucificado. Na realidade, essa metáfora ela é bastante forte, diz que o eu está crucificado, né? Mas é um ensinamento bíblico do apóstolo Paulo e outros textos também, que ordena a crucificação da carne. Não se trata de uma crucificação física real, é uma metáfora, né? Para demonstrar essa gestão da carne, dos desejos desinflamados ou inflamados da carne. A palavra fruto do Espírito, ela vem do capítulo 6 de Gálatas, aliás, capítulo 5, versículo 22, quando Paulo diz, rode karpos tu pneumatos estin. Mas o fruto do Espírito é. Então, karpos, essa é a palavra fruto, tu pneumatos, do Espírito. Então, o termo fruto aqui que é aplicado a qualquer tipo de fruto, de qualquer árvore frutífera. Ele aplica aqui de forma espiritual e dizendo que o fruto do Espírito, que o Espírito Santo ele tem o fruto que ele doa para a igreja, que ele gera no cristão, no nascido de novo, no regenerado. Então vamos lá.
O textuário nos diz assim, de acordo com Romanos, capítulo 15, versículo 13, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz essa oração pelos romanos para que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença. Esse texto já diz respeito aqui ao fruto do Espírito. Temos dois aspectos do fruto do Espírito aqui. Um é o gozo, que é a alegria, e o outro é a paz. E tudo isso na crença, ou seja, na sua afirmação ou confirmação de fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Esse mesmo texto de Romanos, capítulo 15, nós podemos ler numa outra tradução, e você verá aqui comigo, capítulo 15, versículo 13, né? O apóstolo Paulo nos diz assim, que Deus que nos dá essa esperança encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Então, essa é a oração de Paulo, é que o Espírito Santo esteja atuando na igreja e gerando esse fruto que condiciona a própria igreja a vivenciar a dimensão que Deus quer para ela. A nossa verdade prática nos diz: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã. Porque a ética, ela diz respeito ao comportamento da igreja, aquilo que a igreja faz diante do mundo e para o mundo e diante da própria vivencialidade comunitária cristã. Pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. O fruto do Espírito praticado, vivenciado, é uma evidência física para o mundo da transformação operada por Cristo Jesus ou por meio do Espírito Santo. Como podemos saber que alguém está transformado? Pelos frutos. Jesus disse que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não é a árvore que determina o tipo de fruto, mas é o fruto que determina, pelo menos, o reconhecimento dessa árvore. Quem é ela? Quando você vê o fruto lá exposto, é morango. Né? Quando vê as uvas, é uma videira. Quando vê os figos, é uma figueira. Quando vê a jaca, é uma jaqueira. Quando vê a manga, é uma mangueira. Então, o fruto revela o tipo de árvore. Então, o fruto do Espírito na vida do cristão revela, de fato, a transformação que ele recebeu quando esse fruto está em evidência. Que o fruto do Espírito, todos eles, agem de forma positiva e maravilhosa na glorificação do nome do Senhor e da transformação do cristão. A nossa introdução diz assim: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Quer dizer que esse fruto do Espírito na vida de um cristão molda a sua vida e deixa uma marca em qualquer lugar que ele esteja. E isso é tão importante que nós devemos buscar o fruto do Espírito, porque ele está à disposição da igreja, é algo muito natural, né? E ele precisa ser desenvolvido, esse fruto. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito.
E como o fruto do Espírito tanto melhora a vida do cristão, transformando através do caráter de Cristo, moldando a vontade de Deus e manifestando ao mundo que ele está transformado, que isso gera uma oposição por conta da carne. Isso é obra do Espírito, a carne que é totalmente o oposto da vontade do Espírito. Então nós vamos estudar isso aqui, o fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Pelo menos esse é o desejo de Deus, essa é a vontade expressa nas Escrituras, que o Espírito busca as coisas de cima e a carne as coisas de baixo. Então, aquele que tem o Espírito de Deus tem uma testemunha ou um testemunho interior que ele é filho de Deus. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, da lei do pecado. Mas isso não significa uma vida passiva. Pelo contrário, a vida cristã é uma vida ativa, que é uma vida de transformação de si mesmo e do espaço onde o cristão está. Ele precisa influenciar com o seu padrão que vem do Espírito. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Então, o fruto do Espírito na vida do crente, que é no primeiro capítulo, ele está dividido em 3 partes. Definição do que é o fruto no singular, que é uma especificidade, e o andar no Espírito. Então, vamos lá. Primeiro, definição. A definição é importante porque todo diálogo se abre muito mais quando começamos a conceituar ou direcionar a nossa fala, em qualquer lugar. Já dizia o pensador, quer conversar comigo, defina-me os seus termos. Foi Voltaire que disse isso, né? Então, definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Quem lê a carta aos Romanos, capítulo 7, entenderá a grande luta de um homem que está debaixo da lei, tem a lei de Deus à sua disposição, sabe que a lei é boa, sabe qual a vontade de Deus descrita para ele, mas não consegue efetivar essa vontade. E quem ler o capítulo 8 vai entender que aquele que foi alcançado pelo Espírito, e Paulo dirá, portanto, a partir de agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a lei do Espírito de Cristo Jesus, que lhe dá vida. Então, ele passa para uma outra dimensão pela qual ele vai realizar a vontade de Deus, porque ele é capacitado pelo Espírito para agir de acordo com a vontade de Deus. O que ele não conseguia fazer, embora a lei à sua disposição, mas não havia uma natureza nova implantada na sua natureza, no seu eu, ele não consegue satisfazer a vontade de Deus. Esse é o diferencial. Então, o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito Santo, de forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, a regeneração, que é o novo nascimento, regenerar quer dizer voltar a ser gerado, é o novo nascimento. É algo instantâneo. Já o processo de crescimento ele é gradativo. Assim como nascer para o mundo, você só nasce uma vez, fisicamente, biologicamente. Você não nasce 2 vezes. Quando você diz nasceu de novo, né, quando escapou de morrer de alguma coisa, é uma metáfora. Mas fisicamente, espiritualmente, você só nasce uma vez também. Agora, a transformação, o crescimento, ele é gradativo. Agora, essa regeneração ela é pontual.
Então, o fruto do Espírito, o fruto no singular. Embora o apóstolo Paulo apresente 9 modalidades do fruto do Espírito, mas o termo fruto ele aparece no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito entre Gálatas capítulo 5, versículo 19 e o 22. Ele apresenta essa contraposição aqui. Mas essa distinção no singular tem algo muito especial aqui. O missionário Eurico Baxter explica esse singular ilustrando o fruto como uma laranja e seus gomos. Ou seja, uma laranja ela tem os gomos dentro dela, que nós chamamos também de bagres, né? Então, mas numa laranja só. Então, seria o fruto do Espírito e esses frutos que são apresentados, o fruto, né, esses aspectos que são apresentados, seriam esses gomos da laranja, os bagres da laranja. O fruto aparece logo em seguida, o fruto que aparece logo em seguida é o amor. Mas o fruto do Espírito é. Então, Paulo diz assim, rode carposto pneumatos estin. Aí ele diz HP. Mas porque o fruto do Espírito é amor. HP. Então, quando ele começa com amor, que é traduzido por caridade na Almeida Corrigida de 69, ele está dando aqui a base, o ponto de partida para esses aspectos do fruto. Diz o missionário que as 8 virtudes seguintes à palavra amor, que ao todo são 9, mas aí vem as demais, como o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Para o missionário Eurico Baxter, todos não passavam de reflexos do principal, que é o amor. Para Donald Guy, ele chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que nela se produz a unidade de caráter ou do caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Veja que os 9 aspectos do fruto é para se opor às obras da carne, que estão aqui no versículos 19 em diante, quando diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prescrevi, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja como é sério essas obras da carne. Elas impedem totalmente alguém de entrar no reino dos céus. É o que está escrito aqui. Andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Mais uma vez eu volto para Romanos 7 e Romanos 8. E a gente consegue ler um homem vencido, com a consciência despertada, mas vencido pela lei do pecado, no capítulo 7, e um homem liberto, capacitado a vencer pelo próprio Espírito que lhe é dado, que fomenta no seu coração e na sua alma um desejo pelas coisas de Deus, no capítulo 8 de Romanos. Andar no Espírito. Essa expressão que o apóstolo Paulo diz no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, lego de pneumati,
peripateite. Digo, pois, ou mas, pelo Espírito, o andai. Eu estou fazendo uma interpretação literal aqui. Andai em espírito, é o que eu vos digo. Então ele botou a palavra peripateite. Temos os peripatéticos bem conhecidos na filosofia, que eram os seguidores dos filósofos. E essa palavra peripateite, peripatel, o verbo que está aí implícito, quer dizer seguir em círculo, ou contornar, ou seguir ao redor do mestre. Era quando o mestre ia seguindo e os discípulos iam ao redor dele, ou seguindo, para onde ele fosse, ele também seguia, fazendo as curvas, e aprendendo durante o dia, circulando isso com Aristóteles, com Sócrates, Platão e tantos outros que surgiram, os pensadores. Então, os seguidores dos filósofos eram chamados de peripatéticos, que eles andavam em círculo, andavam ao redor do seu mestre, uns de um lado, outros de outros. Você pode ver no quadro famoso de Rafael, a Escola de Atenas, como no centro está Sócrates e Platão e os discípulos ao redor. Então, Paulo diz aqui, literalmente, para andar em espírito, pneumati peripateite, né? Seguir o espírito, andar no espírito, ou circular no espírito, literalmente, está sempre na direção do espírito. Então, andar no espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. Para que possais andar diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Em Colossenses 1:10 ele expressa isso aqui, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4:1 ele diz, andar e agradar a Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 2, ele diz, andai em amor. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, ele diz, andai nele, andai como filhos da luz. E em Colossenses 2:6, ele diz, andai nele, em Cristo. E em 1 Pedro 1:17, ele diz, o apóstolo Pedro nos ensina, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, esse é o primeiro capítulo, o fruto do Espírito da vida do crente, onde aprendemos a definir fruto, o conceito de fruto no singular e o andar no Espírito. Agora, o capítulo 2 da lição, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. A fonte é o Espírito Santo, é a mesma fonte. Porém, o fruto que ele dá à igreja é uma coisa e os dons são outras. Embora ambos se complementem, mas são distintos. Por exemplo, o amor, que é o fruto do Espírito, ele não é um dom. Paulo coloca o amor acima dos dons. Aí já distingue. Mas o amor, porque o amor é um fruto, faz parte do fruto do Espírito. Em Romanos capítulo 5, Paulo diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações. Isso aqui é importante, por quê?
de entender. Mas tantas pessoas que amam no mundo e não é o fruto do Espírito, não. Por quê? O amor condicional, o amor natural, ele não capacita alguém a amar seu inimigo, a oferecer a outra face e amar a Deus acima de tudo. Essa capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas vem do próprio Espírito. Então, você lê aqui em Romanos 5, e Paulo diz assim: Versos 5 e 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o Espírito Santo derrama o amor de Deus. Em Romanos 8 e 28, Paulo diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, o Espírito derramou o amor que nos capacitou a amar a Deus. Que antes dizíamos que amávamos a Deus, mas as nossas prioridades não eram Deus. Dizíamos que Deus era o objeto do nosso amor, mas o que amávamos era os bens materiais, as coisas que estavam ao nosso redor. Mas quando aprendemos, nascemos de novo, que o Espírito derrama esse amor, que então Deus se torna a nossa prioridade em tudo e em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Diferença. A diferença em relação entre o fruto e os dons do Espírito. A diferença. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem, ou seja, o Espírito Santo. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor, a primeira e a maior. As demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons e é o caminho ainda mais excelente, conforme 1 Coríntios 12, 31. Paulo disse: eu lhes mostrarei um caminho mais excelente. Aí mostra o amor. Por essa razão, o amor encabeça essa lista, ou seja, a lista dos aspectos do fruto do Espírito. E em outras passagens prevalece a supremacia do amor, 1 Coríntios 13 e 13, em relação à bênção apostólica. Gálatas 5 e 13, Gálatas 6. É o amor que condiciona a amar o próximo e a carregar as cargas. É o cumprimento da lei. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. E são passageiros, mas o amor é eterno. Veja que o amor prevalece, se sobrepõe aos próprios dons. O amor. Mas não está dizendo que com isso os dons devam ser rejeitados. Pelo contrário, há um estímulo a buscar os melhores dons. Os dons da igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, conforme a lição que estudamos a semana passada. Acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. E não desprezeis as profecias, conforme 1 Tessalonicenses 5:20, mas diz para examinar os espíritos. Os dons são comparados a um andaime numa construção. O andaime na construção é importante, vai colocando aquelas peças de ferro. Quanto mais o prédio vai crescendo, mais andaime ele precisa para chegar e elevando a própria construção. Então, a construção ela depende do andaime. Quanto maior for a construção, mais andaimes ela precisa. Então, os dons são comparados aos andaimes da construção. A igreja é um edifício, conforme 1 Coríntios 3,
10 a 12. Paulo fala até dos elementos da construção. Em Efésios capítulo 2, 20 a 22, fala da igreja como edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem o andaime. Mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. E quando é que a igreja estará terminada? No céu. Quando ela for arrebatada, quando ela estiver diante do Senhor, não haverá necessidade dos dons. Mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, atualmente, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Mas no futuro, quando a igreja for arrebatada, ela não necessita mais dos dons. Ela não vai precisar mais estar se preocupando e ser longânimo com o próximo, como alguém que se aborrece. Não haverá mais guerra para que tenha o fruto da paz. Ela vai estar sempre em perfeita harmonia, em perfeitas condições. Bem, o capítulo 3 da lição, o espírito se opõe à carne. Aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, Paulo diz, literalmente, porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. A gente percebe que há um conflito e precisa ser administrado esse conflito. Por exemplo, aqui no versículo 14 e 15, ele diz assim, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quer dizer, a vontade humana, ela não tem poder diante desse desafio se o Espírito não estiver aqui. Então, fica claro que há um conflito aqui entre a carne e o Espírito. O que levou o apóstolo Paulo a tratar sobre o fruto do Espírito e as obras da carne? Justamente o contexto da carta. As igrejas da Galácia, às quais ele escreveu essa carta, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, em Gálatas 1 e 3, Gálatas capítulo 1, aliás, é o versículo 2, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Então, essa carta é uma carta circular que foi enviada às igrejas da Galácia. E o contexto da carta era o abuso da liberdade cristã, que é a antinomia. A palavra antinomia vem anti, que é o oposto, em lugar de, e nomia, que é lei. O oposto da lei, aqueles que são contra a lei, qualquer tipo de norma, principalmente a lei de Moisés. A antinomia, que vinha por parte dos gentios, que não tinham lei, de um lado, e o legalismo de outro lado. O legalismo, que era a exigência da lei, o estado legal, o cumprimento da lei.
enquanto uns diziam assim, não precisamos de nada da lei. Aí os outros dizem, você precisa da lei para ser salvo. Você precisa cumprir os rudimentos da lei, os princípios. Aí Paulo vai mostrar que há um conflito entre os legalistas e os antinomistas. E o legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no espírito depende da graça de Deus. Gálatas 5, 16 a 18. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, conforme 2 e 14, que na língua grega diz literalmente judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia uma doutrina egocêntrica, motivada pela carne. E isso gerava competição espiritual e gerava desavença. Então Paulo, ele escreve justamente para contornar essa situação e reorganizar a igreja, libertar os irmãos do legalismo, de pensar que eles podem por si só se salvarem com os regimes da lei. Quando alguém tropeçasse na lei em um só ponto, estaria condenado por todos. E Paulo sabe que nenhum homem pode cumprir a lei de Deus. Então Paulo, ele corrige isso. E por outro lado, aqueles que acham que podem andar de qualquer jeito, fazer tudo, ter a liberdade total e plena para fazer o que quiser e andar como quiser. A liberdade do Espírito não é libertinagem, é liberdade. E toda liberdade, ela é feita debaixo da lei. Então, o sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia era egocêntrico. Mas agora, vamos distinguir isso aqui entre a carne e o espírito, né? A palavra grega sarx, que é traduzida por carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos, as 13 cartas que formam o corpus paulino. Ela pode significar fraqueza física, em Gálatas 4 e 13. Pode significar o corpo, na mesma referência, aqui do capítulo 4, versículo 13 de Gálatas. Se você ver, diz assim: mas vocês não me desprezaram nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. Na outra tradução diz assim: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, a carne, ela pode simbolizar o corpo ou a fraqueza física. Ela pode representar o próprio ser humano, conforme Romanos 1:3, quando Paulo fala de Cristo, descendência de Davi segundo a carne. O pecado, aqui no versículo 24 do capítulo 5 de Gálatas, que diz assim, 5 e 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então ela representa o pecado nesse texto. O contexto determina o significado dela, da palavra sarx. E no contexto das obras da carne significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo,
pode ser aplicada ao espírito humano, pneuma. Pneuma pode ser aplicada aos anjos. E pneuma pode ser aplicada aos espíritos imundos. É só prestar atenção ao contexto para saber a que espírito o escritor sagrado está se referindo. Então, a palavra ela é uma palavra polissêmica e ela oferece muitos sentidos dentro do contexto que ela estiver sendo aplicada. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Então, o fruto do Espírito é justamente o eu crucificado. Por exemplo, os vícios, conforme 19 a 21 que Paulo apresenta das obras da carne, 15 vícios que ele chama de obras da carne. Ele tem outras listas nas cartas paulinas, como Romanos 1, 29 a 31, que provoca a ira de Deus, 1 Coríntios 6, 9 e 10, 1 Timóteo 1, 9 e 10. Paulo não pretende ser exaustivo quando ele lista aqui 15 tipos de vícios, pelo contrário, mas ele procura ser representativo, porque essas listas são representativas em Gálatas. Pois ele acrescenta a palavra, e coisas semelhantes a estas. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Primeiro, sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia. Terceiro, pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria, as obras da carne. Aliás, segundo, né? Terceiro, pecados de ordem social, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Esses estão na ordem social. O que nós podemos ver é que o fruto do Espírito é o eu crucificado mesmo. E é por isso que a nossa lição fala desse fruto do Espírito na vida do cristão, diferencia essa relação do fruto e os dons, para ninguém confundir, mostra a oposição do Espírito à carne e da carne ao Espírito, e conclui dizendo para nós: cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma, Provérbios 23 e 7. Jesus disse que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio, Lucas 6 e 45. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E se você assistindo essa live e quer deixar alguma pergunta, então coloque aí nos comentários e a gente vai estar acompanhando. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço.